escutar o Senhor. Olá, caro irmão, cara irmã, seja muito bem-vindo nesta quarta-feira, nosso encontro em torno do Evangelho. Eu te peço, se você ainda não se inscreveu no canal Semente Comunhão, se inscreva e também partilhe com seus amigos para que outras pessoas e que este vídeo possa chegar a tantas outras pessoas através da nossa meditação diária do Evangelho. Vamos juntos escutar a palavra de Deus deste dia, começando com o Salmo 94. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus. O grande Rei, muito maior que os deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com a sua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Meditemos o trecho do Evangelho desta quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento. Na verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula da lei serão tiradas sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos escutando, meus irmãos, ao longo de toda a semana, o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa página, desse capítulo 5, porque ela apresenta de forma prática a vivência dos mandamentos da lei de Deus. E é justamente a questão dos mandamentos que hoje trata o Evangelho. Jesus diz que não veio para abolir a lei, e em outras passagens nós já comentamos, por exemplo, que no Antigo Testamento o povo de Deus se orientava os seus comportamentos, a sua vida diária, no sentido de responder à aliança com Deus, através de mandamentos e leis. E haviam 613 leis em Israel, justamente como expressão da resposta do fiel a Deus e ao chamado que o Senhor faz à santidade. Essas leis orientavam o falar, o agir, a moral, que é o agir, né? O andar, quantos quilômetros ou quantos metros a pessoa podia fazer, inclusive no sábado, né? Por isso que muitos conflitos de Jesus com os fariseus em relação a curar, a fazer benefícios no sábado, porque a lei determinava o que se fazia ou não no sábado. E é dentro desse contexto que Jesus diz que não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. O Novo Testamento, ele é o entendimento do Antigo a partir da luz que Cristo veio lançar sobre o mundo e sobre o coração.
salvação do mundo. E Jesus, em algum dos seus diálogos, ele diz que, aquela pergunta, mestre, qual é o primeiro mandamento? Entre esses 613, Jesus dizia, amar a Deus e amar o próximo são os dois mandamentos mais importantes e fundamentais. E é justamente nesse sentido de que ele veio dar cumprimento à lei, para que a lei se estabeleça, é que Jesus diz que neste evangelho nenhuma só vírgula da lei será tirada, mas ela será levada à plenitude. O que Cristo quer nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs, é que a lei de Deus é a vida do ser humano. É a vida em primeiro lugar. A glória de Deus é a vida do ser humano, diz o profeta Ezequiel. E toda lei deve estar em vista do ser humano, inclusive as leis religiosas. Inclusive as leis, por exemplo, da liturgia, que é o ritual que nós celebramos a nossa fé. Inclusive as leis do direito canônico, que são as leis que gerem a estrutura da igreja de forma global. A lei que coloca o ser humano e a vida e o seu benefício em primeiro lugar. Este é o cumprimento da lei de Deus. E é uma oportunidade também para que nós possamos refletir sobre a importância das leis e o que dá vida e o que dá, eu diria, fundamento a uma lei. Hoje nós temos um arcabouço de leis trabalhistas, civis e leis penais, que nem sempre são leis que favorecem a justiça. Toda lei deveria ser a expressão da justiça. Entretanto, nós sabemos quanto precisamos melhorar nesse aspecto. E o Evangelho nos apresenta um dos critérios para que a lei seja a tradução e a expressão da justiça. É que seja a lei que defenda a vida do ser humano. A lei de Deus se cumpre e se realiza no amor a Deus e no amor ao próximo. E Jesus diz que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. Então, aquele que defende. Então, hoje, voltemos o nosso olhar para a forma como nós estamos vivendo as nossas relações com as pessoas. Porque, às vezes, o cumprimento de leis sem a consideração do ser humano, e às vezes até para cumprir a lei passamos por cima do ser humano, é importante na sociedade, mas aos olhos de Deus talvez não seja tão fundamental e nem tenha essa importância. Porque a glória de Deus é a vida do Senhor. Isso não significa também que tudo é permitido, meus irmãos. Isso não significa também que tudo pode ser feito de qualquer forma. Pelo contrário, mais do que ninguém, a palavra de Deus é um convite à responsabilidade, é um convite ao compromisso, é um convite às coisas sérias. Mas a escala de valores do Reino de Deus, a vida, o respeito, a dignidade do Senhor está no topo dessa escala. Então, que neste dia de hoje, nas nossas relações, naquilo que a lei nos permite e nos pede de fazer, também nós tenhamos esse critério. O cumprimento da lei está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao mundo para nos ensinar que nós somos filhos de Deus, somos irmãos, entre nós somos irmãos. Portanto, é a relação de fraternidade que somos convidados a viver e uma relação de filiação com Deus. Aí está o cumprimento da lei do Senhor. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu parei pra escutar o Senhor.